voltamos do nosso intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Wesley Rocha. Ele está nos esclarecendo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, doutor. Ele está conversando um pouco aqui conosco, tirando várias dúvidas, contou um pouco sobre a sua história. Está bem bacana o programa de hoje. E aproveitando, doutor, eu quero fazer uma pergunta bem interessante que tem um contexto muito específico com o programa Você é o Consumidor. Porque aqui a gente fala muito sobre cidadão também, a gente fala muito sobre sociedade, e eu tenho certeza que o senhor tem a contribuir nesse quesito, porque o senhor tem um contexto aí inserido, é uma pessoa intelectual que entende muito aí sobre direito, sobre política e de diversos assuntos. A gente está num ano eleitoral, num ano realmente aí delicado, de tomada de decisões, e eu acredito que quem está em casa tem um interesse em saber como que pode participar mais, talvez, das decisões do seu país, como que pode se inserir mais no contexto, mas tem pessoas que às vezes não querem fazer isso de forma diretamente política, não quer se filiar a um partido, não quer. E eu gostaria de saber do senhor, na sua visão, como que o senhor acha que o cidadão ele pode se tornar mais participativo, mais ativo nas decisões do país, sem se inserir diretamente na política? Importante pergunta, Gabriel, porque nós vivemos um momento uma situação muito sensível, tanto no Brasil como no mundo, né? Não à toa estamos com uma guerra, em pleno momento de várias democracias estarem implementadas, né? E isso é interessante porque nós temos uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que ela dizia o seguinte, que a política ela não é exatamente exercida somente por um partido político. Nós fizemos política a todo instante. A política ela é a convivência entre os diferentes, a relação que existe nesse formato de convivência. Então, quando nós aqui estamos fazendo política, estamos fazendo uma convivência entre diferentes, e o partido político ele é um instrumento da política, ele é um instrumento organizacional deste formato, com regras, ideologias, cada partido tem a sua ideologia, né? E muitas pessoas, eu sou um deles, gostam de estar participando, ou poderiam estar participando da política como um todo, dessas relações entre os diferentes, seja de maneira institucional, por exemplo, como a OAB, como eu sempre participo, a gente produziu um livro técnico, jurídico, para somar no tema da pauta da reforma tributária, seja no seu condomínio, seja nas associações, as pessoas podem e deveriam se integralizar mais e ter um engajamento mais ativo, porque assim nós podemos melhorar muito mais as nossas qualidades de vida e aproveitar de uma maneira democrática que nós temos aqui no nosso Brasil, de uma forma única de melhorar a qualidade de vida e também a situação em que a gente convive. Convivência, seja na nossa comunidade, escolas, igrejas, que fazem parte dessas relações políticas, ou seja, também no próprio partido, um instrumento em que você pode congregar de uma outra forma da própria política. Pensando nisso, eu sou muito ativo em relação a esse tema, nós tivemos a oportunidade, estamos construindo aqui um instituto sem fins lucrativos, que possa colaborar com a sociedade. E o nosso instituto ele tem um aspecto econômico-social que a gente quer implementar. Pessoas técnicas, com conhecimentos técnicos na área econômica, social, cultural, para promover a política de uma maneira a dar um pouco mais de qualidade de vida, a proporcionar projetos, instrumentos para que a população, a sociedade possa se desenvolver com ideias e sugestões apresentáveis, tanto para congresso, para governos, na esfera federal, estadual e municipal, quanto para a própria comunidade local. Então esse é um formato que nós possamos sempre pensar em desenvolver e, quem sabe, modificar um pouquinho mais o nosso ambiente para melhor, sempre pensando para melhor, Nunca para pior, porque
muitas vezes existem alguns retrocessos, né, de interpretações, extremismos, como nós podemos acompanhar atualmente, e esse definitivamente não é um caminho para que possamos conviver com os diferentes. A convivência com os diferentes é algo muito importante e que estamos perdendo um pouquinho, né? Muitas vezes deixamos de lado algumas amizades, até familiares, porque pensam de maneiras diferentes. E um Estado soberano, democrático, definitivamente não preza por afastar, e sim por congregar a sociedade e as pessoas, aproximá-las, né, de um ideal e um conviver melhor, de um bem-estar comum. É verdade. As pessoas se interarem, eu acredito que esse instituto seja para isso também, né? Para a interação das pessoas, também é uma das finalidades do instituto, aprendizado, interação, para que elas possam se propor ali a conhecer mais sobre política, a se envolver mais na política, propor ideias. Pois é, tem um economista, na época, equatoriano, o Costa, ele diz exatamente isso. O meio de transformação não vem exatamente pelos técnicos. Você pode ter o melhor técnico, você pode ter o melhor jurista, porque se não for feito por meio de política, né, um instrumento político, você não vai aprimorar e melhorar a condição social daquela comunidade. Então a política ainda continua sendo o melhor caminho, a melhor solução, o diálogo, né, como acompanhamos, falamos da guerra, se não houver uma política de equacionar interesses, acomodar interesses e que possa atender a todos esses interesses, realmente fica difícil e explode aí guerras e desavenças e situações que não são agradáveis para a vida e para a evolução humana. É verdade. Doutor, e quais são as perspectivas futuras aí? A gente está num ano eleitoral, o senhor cheio de ideias aí com esse instituto, de projetos. Gostaria de saber quais são as perspectivas. Então, esse instituto, por exemplo, ele tenta trazer um pouquinho aquilo que nós estamos falando, em torno de perspectivas, né? Eu tive uma ideia de trabalhar, por exemplo, um laboratório político. Eu já tive alguns interessados em investir nesse tipo de projeto, mas eu optei realizar por um outro método, outra forma, que não um partido político, mas trazendo um terceiro setor para a sociedade. E aí trabalhar, por exemplo, lideranças na comunidade local com escolas e universidades. Acredito que essa seria uma perspectiva maior, né? A educação, em que nós possamos entregar para a comunidade mais carente e a comunidade também que está se desenvolvendo um instrumento de reflexão e pensamento para poder, quem sabe, surgir não só lideranças políticas, como também ideias e sugestões sobre cultura, educação, economia, né, formando aquele cidadão e aquela cidadã para uma sociedade com um bem-estar melhor, né? Então, acho que esse é um grande objetivo do Brasil e um desafio, né, dessa questão de perspectiva. Estamos com um ano eleitoral. Este ano é um ano muito determinante para que o Brasil possa, a retomada do seu crescimento, buscar essa retomada de um crescimento sustentável, né? Sim. Muito bom. Doutor, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista. Eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está em casa. Acredito que é exatamente essa a ideia, né? O engajamento, que as pessoas possam se mobilizar de uma maneira que, dentro das suas limitações, de uma maneira a contribuir com esse desenvolvimento social. Não sou candidato a nada. Parece que eu estou falando e eu tenho uma candidatura. Não sou candidato a nada. Pelo contrário, tenho muitos amigos conhecidos que serão candidatos, que já estiveram no seu próprio programa, e desejo muito sucesso e sorte. E gostaria muito de poder colaborar com esse processo de uma maneira, nem sempre ser candidato político, você está contribuindo para a sociedade, né? Mas também dessa maneira, dessa forma que eu tenho comentado para você, né?
às vezes você está dando cursos, aulas, palestras, eu trabalhei em 2012 com o pessoal da comunidade Sol Nascente, nunca fui candidato. Então, assim, eu acho que o engajamento, acho que essa é a ideia, que as pessoas possam se aproximar ainda mais dessas instituições, associações, seja no seu condomínio, seja, né, na sua quadra, parece pouco, mas faz uma grande diferença. Então, os detalhes fazem muita diferença. E eu acredito que nós, como cidadãos, temos que ter esse senso de responsabilidade, né, para as nossas, agora fui pai recente, para as nossas crianças, para o nosso futuro. Então é importante ter essa consciência social, né? De que maneira vai se buscar isso? Bom, cada um tem o seu meio, o seu método, né? Seja lendo livros, cursos, proporcionando experiências, conversando com pessoas que tenham vivências diferenciadas. Sim. E até né, possibilitando que a pessoa também se insira de uma maneira a ensinar, por que não? Aquilo que ela pode ter aprendido durante a sua trajetória de vida pode ser muito importante e interessante. Mas eu fico agradecido muito de ter participado do seu programa. Eu cumprimento, boa noite aos telespectadores. Foi esse bate-papo assim, que é sério, mas ao mesmo tempo de uma maneira muito agradável. Doutor, eu fico muito feliz com sua presença, muito obrigada pelo feedback. Que a TV União seja sua casa, fique à vontade, volte sempre que puder. Muito obrigado. E nós voltamos no próximo bloco.